Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Mais de 90% dos casos de sinusite aparecem após gripes ou resfriados. O paciente inicia com um quadro viral, um quadro gripal. A sinusite pode estar relacionada a um problema odontológico. Você pode ter alguma dor de dente associada a um problema só de sinusite. O Edição Saúde começa agora. O nariz é um dos órgãos do corpo que mais mantém contato com o meio exterior. Por isso, muitas impurezas acabam passando por ele ou se acumulando nele. A gente inala todas as impurezas, né? Então, o nosso nariz, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar, aquecer e umidificar esse ar. Com isso, muitas impurezas ficam concentradas dentro do nariz. As impurezas que passam pelo nariz levam inúmeros organismos para dentro do nosso corpo. Algumas podem causar doenças. A contaminação pelo vírus da gripe, presente no ar que respiramos, é uma das doenças mais comuns. O nariz sofre durante esses quadros de gripe, não é mesmo? Especialmente quando aumenta a secreção nasal e a gente precisa suar o nariz várias vezes. Então é um combate. É bom ter essa secreção no nosso nariz. É uma defesa. No entanto, o excesso de secreção pode gerar outro problema. Ele pode ficar retido dentro da nossa face. O muco retido, ele fica sem circulação e vira praticamente um meio de cultura para bactérias e vírus e acaba ocasionando uma sinusite. De acordo com os especialistas, mais de 90% das sinusites aparecem após gripe ou resfriado. O paciente inicia com um quadro viral, um quadro gripal ou um resfriado, que é o nariz entupido, com secreção nasal, muitas vezes a secreção é transparente. A partir do momento que esse quadro está um pouquinho mais arrastado, ele não está melhorando e a secreção passa a esverdear ou ficar mais amarela, mais densa, mais espessa, a associação de uma tosse que antes a pessoa não tinha, congestão tanto da região nasal quanto da face, na região frontal, ao redor dos olhos, tudo isso são indícios. Outra coisa importante é quando a gente examina a boca do paciente. Quando a gente examina a faringe, o paciente abrindo a boca, se é visualizado, é uma secreção escorrendo, ele fecha o diagnóstico de sinusite. A partir do momento em que o paciente desconfia que pode estar com sinusite, claro, deve procurar um médico para realizar os exames que vão confirmar o diagnóstico. Olhando por dentro das fossas nasais, olhando por dentro do nariz, tem um aparelho que abre o nariz, ou com uma câmera por dentro, aplica um anestésico dentro do nariz e indo com bastante cuidado se consegue ver se tem ou não secreção. Em alguns pacientes acaba incomodando um pouquinho mais, principalmente naqueles que têm alguma alteração anatômica, do tipo um desvio de septo, que a câmera não passa. No geral, a câmera passa fácil. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são outros dois importantes exames feitos para determinar o diagnóstico da sinusite. A tomografia, como exame inicial, é o mais indicado. Se o médico pede um raio-x e vê secreção nos seios da face, isso não diz nada em relação ao tratamento, porque o que importa não é só a presença ou não de secreção, mas a coloração. A sinusite pode ser aguda ou crônica. Os sintomas praticamente são os mesmos. No entanto, na aguda, eles desaparecem totalmente. Chega uma hora que essa congestão, esse peso ao redor dos olhos, da sinusite aguda, vai passar. Naturalmente, o nosso organismo combate. Mas ainda fica uma secreção lá dentro. Quando isso passa de um mês dessa secreção amarelada, ali dentro a gente chama de sinusite crônica. Essa sinusite crônica, como sintomas, ela tem basicamente a tosse, o nariz entupido e perda de olfato. O hálito fica um pouquinho ruim também. Gera catarro e é um catarro mais espesso e com odor ainda um pouquinho pior. No início, a sinusite é sempre provocada por vírus. A bactéria começa a se proliferar depois do 7º dia. Vários estudos estão mostrando hoje em dia que o paciente que entrar com antibiótico antes do 7º dia não tem benefício além dos pacientes que não tomaram antibiótico. A prevenção é o tratamento mais eficaz contra a sinusite. O mais importante é o paciente se conscientizar o que fazer quando ele está dentro de um estado, de um resfriado ou de um estado gripal, que é basicamente lavagem nasal com soro fisiológico, o uso de corticoides nasais quando o médico indica, que realmente ele diminui a chance do paciente evoluir para uma sinusite. Inalação não ajuda tanto, mas o vapor, para esses quadros altos, de secreção no nariz, na garganta, vapor ajuda muito, melhor do que inalação. Ficar com o chuveiro ligado um pouquinho mais de tempo e deixar esse vapor, inalar esse vapor, é uma coisa que é muito boa.
O umidificador tem que tomar cuidado, porque quando você usa por muito tempo, o ambiente úmido também não é o ideal. Então é fazer por um período curto. O tratamento para a sinusite crônica é bem diferente e nem sempre resolve. Quando a sinusite ela é crônica, aí o tratamento também é feito com antibiótico e corticoide, mas muitas vezes não se resolve. Em alguns casos precisa de cirurgia. O uso de antibiótico no tratamento da sinusite tem uma característica particular. A sinusite, a gente não pode dar 5 dias de antibiótico e pronto. Tem que ser um pouquinho maior, às vezes 14 dias de tratamento. E isso, muitos pacientes não têm a paciência. A sinusite pode se desenvolver de outras formas. Você sabia que até o dente pode provocar sinusite? É o que a gente vai mostrar no próximo bloco. Até já!